Faz muitos anos que eu fui pregar e meu corpo tremeu tanto A partir do momento que eu finalizei essa mensagem aqui, meu corpo começou a vibrar, meu corpo começou a tremer. E é como se eu estivesse carregando um peso muito grande. Eu falei ali atrás, eu preciso liberar essa mensagem. Talvez será a mensagem mais importante da minha vida. Se eu não tiver mais nada para pregar um dia, essa é a mensagem que te levará a algum lugar. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos. Fugirei um pouco do meu padrão de pregações. Vou precisar muito da sua atenção, porque talvez o começo será um pouco explicativo. Não aplicarei como tenho de costume, mas é necessário que em meio a cada conchaves desse haverá palavras remas que fará toda a ligação à mensagem. Amém? O título dessa mensagem é Em Nome de Deus. Vamos lá. O que você já fez em nome de Deus? O que a geração faz em nome de Deus? Em nome de Deus é feito muitas coisas. Vamos lá, Romanos 1, o verso de número 17. Eu preciso muito da sua atenção nessa mensagem. Você precisa entender. Se você não entender essa mensagem de hoje, certamente você assistirá outra vez na internet, você entenderá. Mas isso vai ter um destravar na sua vida. Isso não é uma falácia de um pregador. Isso é algo que precisa ser mudado na nossa vida. Hoje eu orava sobre a igreja e eu falei: Deus, estamos sendo posto à prova. E Deus falou: eu não estou sendo posto à prova. Quem está sendo posto à prova é a igreja. Você consegue entender? Deus não está sendo posto à prova. Deus não está em crise. Quem está em crise é as igrejas no Brasil. Deus, ele não mudou. Vamos lá. O problema é que as pessoas estão fazendo hoje aquilo que só o Espírito de Deus pode fazer. Aquilo que só o Espírito de Deus pode mudar. Eu vejo pessoas que não têm um testemunho de novo nascimento, louco, pregando em vários movimentos. Elas apenas estão trazendo pessoas para a igreja, mas não estão levando a Cristo. Não importa quantos movimentos você participe, não importa se é dentro de um estádio com milhares de pessoas, se não tem pessoas ali que foram batizadas com o Espírito de Deus. Hoje as pessoas falam que existem milhares e centenas de igrejas pentecostais, mas apenas com 12 homens, mas apenas com 70 discípulos. O evangelho chegou ao mundo todo. E hoje, com milhões de pessoas pentecostais, o evangelho não tem chegado nem na casa delas. Porque o evangelho não são palavras. A Bíblia diz que o evangelho de Deus é poder. E se não tem poder, não tem evangelho. Vamos lá. Romanos 1,17. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte, hein? Vamos lá. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Verso 28. Vamos lá. Glória a Deus. Além do mais, considerando que desprezar o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de sua própria mente depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornou-se cheio de espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Então, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecer a justiça, a justa lei de Deus, que declara digno de morte todas as pessoas que praticam tais atos,
Não somente os continuou fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Vamos lá. Espero que essa mensagem te aterrorize nessa noite, igual eu estou aterrorizado. Coloque a Bíblia no teu assento. Vamos lá. Você não veio numa sessão de terapia. Você não veio aqui descarregar o peso um pouquinho para voltar para casa mais leve. Você veio aqui para você saber quem você é. Você veio aqui porque você pediu um direcionamento de Deus. Então vamos lá. Fica à vontade, Deus, para o Senhor falar aos nossos corações, Pai. Que Teu Espírito, Senhor, possa trazer aqui, Senhor, um nível de responsabilidade, Senhor. Que os altares aqui nesse ambiente possam ser elevados, Senhor. Que todo o espírito das trevas venha a ser neutralizado, paralisado. Mas que o Teu Espírito, Senhor, possa bradar. Que o Teu Espírito possa direcionar corações. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa modificar mentes, modificar corações. Que a Tua glória, Teu cabode venha se revelar aqui nessa noite. Nós não queremos o movimento, nós não queremos, Pai amado, nos encontrarmos com as nossas emoções e sair daqui, Senhor, esperançosos com um dia, Pai amado. Mas nós queremos sair daqui, Pai amado, com convicções, com certezas. Queremos sair daqui, Pai amado, tendo, Pai amado, a real convicção que o Senhor está vivo, que o Senhor tem poderes reservados a nós, e que o Senhor pode mudar a história de uma nação através do Teu poder, Pai amado. Coloca amor na minha mente, no meu coração e nas minhas palavras, Pai amado, como flechas apontadas aos corações, meu Deus. Gere, Pai amado, transformação, mudança e poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Aleluias. Vamos lá, igreja. Se acomodem aí. Apesar de ser um assunto complexo, tentarei o máximo possível não ser extenso. Amém? Mas é necessário, igreja. Vamos lá. Em nome de Deus. É falado muito de manipulações religiosas. Pessoas que usam a religião para poder manipular outros. Se você parar para observar o contexto, eu te pergunto nessa noite: o que você faz aqui? Por que você veio essa noite nessa igreja? A segunda pergunta que eu tenho para você é: quanto você confia em Deus? Quanto você consegue confiar em Deus? O que é ser servo de Deus? Vamos lá. Deus existe de fato? Ou os homens inventaram isso para poder socializar uma nação? Deus existe de fato, ou os homens inventaram isso para poder, de alguma maneira, conseguir humanizar, para conseguir educar, para conseguir levar as pessoas a um certo nível de civilização, para poder implantar no meio disso deveres, para poder implantar no meio disso as ações a qual os homens precisam ter, saber dos seus direitos, saber dos seus deveres. Quanto o homem precisa de Deus? Você já fez alguma destas perguntas? Será que Deus existe de fato? Te pergunto nessa noite. Será que Deus existe mesmo? Será que existe um Deus tão soberano, tão poderoso sobre a terra? Será que existe um Deus que contempla todas as coisas? Será que existe um Deus tão poderoso? Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Você às vezes é pego por essas perguntas? Pois a maioria das pessoas, elas perguntam isso de fato, se Deus existe. Algumas pessoas perguntam isso de fato no íntimo do seu coração. Talvez elas não tenham coragem de falar.
E até outros que decidem no coração dizer que Deus não existe porque tem um familiar que está no leito, porque perdeu um filho recém-nascido, porque tem alguém enfermo, porque tem alguém adoentado, ou porque perdeu o trabalho, ou porque perdeu uma mãe, perdeu um pai. E de alguma maneira precisa negar um Deus que tirou essa pessoa que ela tanto ama dela. E no fundo essa pessoa nunca esteve pensando na pessoa que partiu, mas está pensando na solidão dela que ficou. Mas para te ratificar nessa noite, eu quero dizer que Deus existe. Não tem como existir um mundo tão precioso, tão maravilhoso, sem alguém por trás disso, sem um ser tão soberano por trás disso, criando cada molécula, criando cada célula. A Bíblia diz que o poder de Deus se manifesta na natureza, no próprio capítulo 1 de Romanos. O homem, como o homem pensa, todos os seus neurônios, toda a criação do cérebro, toda a frequência do coração, todas as partes do corpo, dedos, mãos, unhas, derme, epiderme, tudo foi formado, tudo foi geracionado, tudo foi gerado por ele. Se você parar para observar a fotossíntese, se você parar para observar a criação dos animais, a divisão das águas, doce, salgada, se você parar para observar a chuva, sim, tem alguns efeitos colaterais hoje, por causa do próprio homem, por causa da vaidade, por causa das necessidades desnecessárias. Sim, Deus existe de fato. Mas e agora? Você conhece pessoas que já usaram esse Deus para poder se beneficiar? Você já viu de fato alguém que usou a religião para tirar algum tipo de benefício próprio? Para beneficiar a si? Se nós pararmos para observar logo no começo, quando Jesus ele vem, Jesus, alguém que se preparou 30 anos para o ministério de 3. Por quê? 30 anos Jesus estava em silêncio, porque ele precisava do Espírito Santo para ele poder fazer as obras. Eu vejo uma geração hoje que tem encontro com as emoções, fala em línguas estranhas e acha que foi o Espírito Santo de Deus. Isso não é o Espírito de Deus, isso é um dom. Porque se fosse o Espírito de Deus, um dos lugares que mais fala em línguas estranhas é dentro de um centro de umbanda. E não quer dizer que eles estão cheios do Espírito de Deus. Pessoas que curam uns aos outros e acham que está cheio do Espírito Santo de Deus. Mas poucas pessoas que tiveram encontro de novo nascimento. Os fariseus, eles conheciam esse sistema. Então agora eles usavam desse sistema para ser aqueles que criavam a lei, para poder acolher pessoas e para poder banir outros. Eles falavam quem podia entrar e quem não podia entrar. Porque dos 10 mandamentos do decálogo, eles fizeram 613 leis. E aquele que podia pagar mais, eles traziam para perto, colocavam como líderes religiosos. E ali começou um grande comércio, eles começaram a vender animais. Eles agora fizeram uma moeda própria para poder atrair pessoas, para que elas de alguma maneira pagassem e gerassem algum tipo de lucro. Então veio um tal de Jesus, que ele tinha um conhecimento judaico, mas o que ele trazia, a forma de ensinamento e a forma de amor e o poder que ele carregava era sobrenatural, e os homens não queriam aquilo, porque fugia de um patamar qual eles conheciam. Então de alguma maneira eles quiseram parar isso com tudo que eles podiam. Esses homens tiraram o benefício da religião. Esses homens fizeram muitas coisas em nome de Deus. Em nome de Deus eles mataram Jesus. Em nome de Deus eles mataram cegos. Em nome de Deus eles mataram paraplégicos. Em nome de Deus eles baniram pessoas. Em nome de Deus eles expulsaram mendigos. Em nome de Deus eles fizeram tudo o que eles achavam necessário. Em nome de Deus, um homem chamado Judas se chegou a Jesus. Judas Iscariotes. Quem era? Um homem de Queriotes. Ele chegou a Jesus, ele ficou apaixonado pela liderança de Jesus, mas se manteve em um lugar reservado, se manteve em um lugar distante de Jesus, porque ele tinha uma missão, e a missão dele era livrar Jerusalém de Roma. A missão dele era que começasse um confronto, a missão dele era que começasse uma guerra. Aquele homem se beneficiou do nome de Jesus em alguns dias, em alguns instantes, em alguns momentos. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro, e o próprio João fala que ele roubava, o próprio João fala que ele enfiava a mão na bolsa e roubava de Jesus e roubava dos seus amigos.
Este homem usou de benefício para poder roubar e para poder ter um upgrade de vida. Porém, veio para ele um pagamento que foi a morte dele. Se você parar para observar um pouquinho mais à frente, logo depois, vem um novo benefício. Quem é? O imperador Constantino. Existia uma época de guerra onde que cada vez mais os cristãos eles começavam a crescer. E precisava ser morto os cristãos porque Roma ele estava em uma guerra. A guerra dos cristãos contra uma outra seita. O mitraísmo. E agora Constantino ele tem uma sacada no terceiro século. Ele fala, cara, se eu, no lugar de matar os cristãos, tirar os impostos dele e liberar que eles adorem o Deus dele, eu vou ter pessoas para poder lutar a minha guerra. Então, a partir daquele momento, fala-se sobre uma falsa convenção de Constantino. Agora Roma é cristã. Agora não tem mais os coliseus matando os cristãos. Agora os cristãos não são mais colocados em estacas para serem queimados, mas agora eles recebem o benefício de não pagarem impostos. Agora eles são abraçados pelo sistema. Agora é inventado o primeiro concílio, chamado Concílio de Nicéia, onde é conversado algumas regras para poder a pessoa ser cristão. Este homem, ele usou do benefício em nome de Deus. Este homem usou desta palavra para ele poder crescer, para ele poder alavancar. É conhecido como o maior golpe político. Ele não, o que é que ele faz? Como tinha o mitraísmo, como tinha o Deus Sol, a qual as pessoas adoravam. Não é mais no sábado que nós adoramos a Deus, agora é no domingo, porque o domingo era o dia adorado do Deus Sol. Que é o Natal. O Natal antigamente davam presentes para Nimrod. Agora será o dia do nascimento de Jesus. Agora as festas pagãs, tudo será convertida ao cristianismo. Este homem usou o benefício em nome de Deus. Você consegue entender? Vocês estão me acompanhando? Como eu falei, seria no começo explicativo, mas é necessário que você entenda. Já chegamos na mensagem. Ele traz um sincretismo cristão. O que é sincretismo? Sincretismo é a mistura de várias religiões juntas para que traga um benefício, para que traga uma característica, para que traga de alguma maneira uma roupagem mais aceitável. E aí vem o catolicismo crescendo. Começa a ter o papado, por quê? Eles olham e falam, poxa, a gente precisa de alguma maneira educar esses bárbaros. A gente precisa de alguma maneira fazer uma reunião. Sim, isso passa-se um tempo depois. Não vou citar nomes aqui, senão eu vou me prender muito. E aí é quando é levantado um papa para ele poder, através do sistema político, através do sistema religioso, começar a educar, começar a ensinar as pessoas. E aí o imperador, ele faz um concílio com o Papa, e é chamado de uma pirâmide. Como essa pirâmide? Deus está no topo, aqui está o imperador e aqui está o Papa. O Papa é a voz de Deus, e o imperador é a voz da lei. E agora eles começam a fazer várias reuniões, e agora começa o catolicismo, ele ganha uma força muito grande. E agora eles começam a adorar imagens de esculturas. Agora eles começam a fazer vários outros rituais. Eles começam a vender indulgências. Agora eles começam a vender terrenos no céu. A pessoa morria e tinha que comprar no céu. Tinha que comprar um pedacinho para aquela pessoa morar no céu. Se a pessoa tivesse alguma deficiência, se a pessoa não fosse rica, ela não poderia ser enterrada no cemitério da igreja. Então logo essa pessoa, ela iria para o inferno. No ano de 1501, surge um homem, um protestante, chamado Martinho Lutero. Esse cara, ele começa a ter uma paixão por estudar. E ele começa a estudar lógica, ele começa a estudar várias outras literaturas. Mas quando chega em um dia, ele se encontra numa grande tempestade, no ano de 1501. Ele fica com um grande medo dos trovões, que é o grande medo dos raios. E ele começa a pedir a santa protetora, se eu não me engano, a Santana. Só que ele sabe que ali nada pode acontecer. Ele fala, sabe de uma? Eu vou oferecer a minha vida, se eu sair vivo dessa tempestade, eu vou viver como um monge, eu vou viver o resto da vida servindo ao Senhor.
E ele vai para a igreja católica. Só que quando ele chega lá, ele começa a ver a sujeira, ele começa a ver aquele jeito que é vendido as indulgências. Ele começa a ver como é vendido as imagens de escultura. Ele começa a ver como os padres os cardeais começam a falsificar imagens de esculturas para vender como relíquia. E aquilo fica queimando no coração dele, ele fala, não tem que ser assim. E ele começa a frustrar com a igreja, quando ele começa a conhecer o sistema podre, ele começa a ficar triste com tudo aquilo. Mas um belo de um dia, dentro de uma biblioteca, ele vê uma Bíblia. E ele abre a Bíblia no livro de Romanos. O capítulo é de número 1 e o verso é de número 17, dizendo que o justo viverá pela fé. Ele fala, se o justo viverá pela fé, então quer dizer que ele não precisa pagar a indulgência. E aquele homem agora começa a ter uma briga dentro dele. E quando ele está ali dentro do castelo de Wittenberg, ele escreve as 95 teses. Que são essas 95 teses? Dizendo tudo de errado que a Igreja Católica está fazendo. E começa a ter uma guerra, começa a ter uma rebelião. Isso é no ano de 1517. 17 anos depois do descobrimento do Brasil. Aquele homem começa a trazer uma revolução. E ali começam a perseguir e ele tem que se esconder. No meio disso tudo ele começa a traduzir a Bíblia para a linguagem alemã. Porque era um meio, eles escondiam a Bíblia para que as pessoas não lessem. E apenas era lida em latim, as pessoas não entendiam. Mas quando ele começa a traduzir a Bíblia, começa a transliterar, aí sim, o conhecimento começa a se expandir. E aí começa um movimento chamado luterano, porque é de Martinho Lutero, primeira igreja luterana. O Papa não se incomoda muito, passou-se um tempo, então deixa esse movimento surgir. Mas com o passar do tempo, em nome de Deus, essa igreja começou a crescer. E agora começou a haver uma guerra civil. E agora os católicos brigavam com os protestantes. E havia muita morte, havia muita guerra. Em nome de Deus acontecia muita coisa. Você para ver a história de Martinho Lutero. Também tem alguns livros bizarros. Ele escreveu algumas coisas absurdas contra os judeus, coisas assim terríveis. Em nome de Deus aquele homem também fez muita coisa. Mas aí vem passando-se o tempo. O protestantismo vem crescendo. As igrejas vão crescendo. Estamos aqui hoje, aí vem os pais da igreja, começam a falar, começam a pregar, só que aí vem um avivamento diferente, aí começa a vir uma paixão, homens como John Wesley, homens como Savonarola, dentre outros que pregaram e começou a vir um poder de verdade, que as pessoas mudavam. O evangelho chegava e mudava o modo das pessoas pensar. O evangelho chegava e as pessoas agora tinham o Espírito de Deus dentro dela. As pessoas agora carregavam o brilho do Espírito Santo nos olhos dela. Ela apenas não pegava uma Bíblia para poder se reunir no domingo e estava preocupado com quem iria cantar ou quem iria pregar. Não, eles queriam se reunir com Jesus. Eles queriam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Eles estavam preocupados com a nação, eles choravam, eles abandonavam o trabalho, eles vendiam terreno para poder o evangelho chegar ao coração das pessoas. O Espírito de Deus estava com eles. Os vizinhos sabiam, agora ele é um cristão. E não era porque ele carregava um paletó e uma Bíblia gigante embaixo do braço e falava vários versículos, mas era o poder que emanava deles. Era o poder que saía de dentro deles. Aquele que era alcoólatra, agora não era mais. Aquele que era mentiroso, agora não mentia mais. E dentro desses homens vinha uma grande eloquência. Eles começavam a pregar de forma absurda. Porque o Espírito de Deus estava com eles. E aqui eu finalizo a mensagem. Eu te pergunto. O que você veio fazer aqui nessa noite? Por que você está aqui? Em nome de Deus, imperadores mentiram. Em nome de Deus, fariseus manipularam. Em nome de Deus, papas manipularam. Em nome de Deus, um homem como o próprio João de Deus violentava mulheres. Em nome de Deus, pastores enganam. Em nome de Deus, você também engana. Como? Aqui a mensagem começa. Quantas pessoas estão manipulando Deus? Mas era porque elas não querem se entregar para Deus.
Quero que você entenda agora, preste bastante atenção. Quem precisa de Jesus para você, na sua concepção? Responda para você. Eu vejo pessoas vindo à igreja porque ela quer de alguma maneira que o marido dela se converta. Então ela vai usar Deus para poder manipular aquele homem que era chucro antes. Aquele homem antes que era alcoólatra. Aquele homem antes que era um pedaço de cavalo. Aquele homem antes que mentia. Mas ela nunca quis um homem para Deus. Ela nunca quis que o marido dela fosse um cristão. Ela só queria um marido melhor em casa. Então, em nome de Deus, ela orou para que o marido viesse para a igreja. Em nome de Deus, mães oraram dizendo que queriam um filho melhor, que queriam um filho servo, queriam um filho pastor. Mas quando Deus começa a trabalhar, não é bem assim. Eu só quero um filho que vá trabalhar e volte para casa. Em nome de Deus você mentiu. Em nome de Deus você mente. Hoje seu marido está aí, você apoia ele. Hoje a sua esposa está aí, você apoia ela. Hoje o seu filho está aí, você apoia ele. Se não der trabalho, não precisa de igreja. Afinal, você colocou no fundo do seu coração que igreja é um lugar para pessoas perdidas e derrotadas. É legal falar de Constantino, é legal falar dos líderes, dos pastores, mas de você, e aí? Como é que você se vê no meio disso tudo? Vamos lá. Eu preciso de tu, Deus. Eu preciso de você. Talvez o meu filho vai ser um homossexual. Eu preciso de você, Deus. Talvez o meu filho está se bandeando para um caminho das drogas. Eu preciso de você, Deus. Parece que meu casamento está indo para o fim. Eu preciso de você, Deus. Eu não estou conseguindo o trabalho. Em nome de Deus, muitas coisas estão sendo feitas. Eu preciso de você, Deus. Eu estou com um diagnóstico ruim. Eu preciso de você, Deus. Eu tenho uma causa na justiça. Mas quando melhora um pouco, que se dane, Deus. Eu estou frustrado com a igreja. Na igreja eu não tenho apoio. Pessoas que falavam: Deus, por que tu não me abençoa? Fulano de tal não é nem cristão e está lá com aquele trabalho, e eu aqui estou na tua casa. Aí Deus fala: eu vou fazer por quem eu sou, porque se eu precisar da sua promessa, amanhã tu virarás as costas para mim. Amanhã você vai ter parcelas tão altas que você não vai poder contribuir. Amanhã você vai ter sonhos de uma casa tão grande que você não vai pensar em missões. E pessoas ainda reclamam: por que Deus não está me ouvindo? Amanhã você estará tão ocupado que você terá várias promoções que você vai preferir viajar e ir aos cinemas do que você me servir. Amanhã você não falará de mim nos lugares, porque você não quer ser inconveniente. Pessoas que sofreram na mão de um marido, pessoas que sofreram na mão de uma esposa, pessoas que sofreram na mão de uns pais ou na mão de filhos. Pessoas que contam a falsa convenção dele lá atrás, porque para mim é falsa convenção, como Constantino fez. Porque no dia que eu me converti foi assim. Não é sobre o dia que você converteu, é sobre os frutos de hoje. Porque o evangelho é uma progressão, a qual faz você crescer a cada dia. O evangelho é uma progressão que a cada dia você consegue se identificar mais com Jesus. A minha pergunta para você nessa noite é: quando você começará a dar respostas para Deus? Quando você terá utilidade para Deus? Quando Deus poderá contar com você? Porque alguém que se entregou a Deus de fato, Deus consegue arrancar qualquer vício. É uma paz que excede todo entendimento. Aquele que recebeu o Espírito de Deus, ele tem uma paz que assusta, que aterroriza o mundo. Aquele que se entregou a Jesus, ele carrega um espírito diferenciado. Um dia foram expulsar uns demônios, e o demônio virou e falou: ei, o apóstolo Paulo eu conheço, mas você não. Sabe por quê? Não é sobre você ser conhecido em lugares. Não importa se você prega mais que o Billy Graham, não importa se você canta mais que o Elvis Presley. O que importa é o que você carrega hoje. O que importa é o Espírito de Deus que você tem ou não. E aí,
Quando você vai começar a dar uma resposta para Deus? Existe um poder de verdade por detrás desse evangelho cansado que você conhece. Existe um poder de verdade por detrás desse evangelho cansado que você conhece. Você está se autodestruindo. Você está se acabando. Não é um remédio novo que você precisa. Não é de um lugar melhor que você precisa. Não é de uma viagem nova. Não é de um trabalho novo. O que você precisa é reconhecer a sua identidade diante de Jesus. O que você precisa é você entender: Senhor, eu não sou digno, mas eu preciso que o Senhor me dignifique. Eu preciso que o Senhor me transforme. Eu preciso que o Senhor me mude. Eu não vim aqui trazer para você um peso e te deixar perdido. Eu quero que você entenda que existe um Jesus que está pronto a te abraçar aqui esta noite. Eu quero que você entenda que existe um Jesus que está te chamando. Minha esposa não precisa da igreja, por quê? Porque ela é alguém muito inteligente, ela é alguém temente a Deus. Às vezes eu vejo até ela orando em casa, ou lendo a Bíblia. Ela já tem Jesus, mas porque ela não congrega? Ela não gosta muito de igreja, ela não gosta muito disso ou daquilo outro. Igreja é um lugar com pessoas com problema. Igreja, ei! Igreja não é uma ideia do pastor, igreja é uma ideia de Deus. Ele que é a pedra angular. Existe uma missão a ser dada para cada um de nós. Existem poderes, existem livros, existe música, existem pregações aí dentro de você. E essa resposta precisa ser dada. Nós cantamos aqui: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida. Mas nas primeiras dificuldades, a primeira coisa que é colocada à prova é você adorar ou não adorar. É você estar reunido ou não reunido. Coisas pequenas que te roubam a comunhão. Coisas pequenas que te roubam o brilho do Espírito Santo. E você tem argumentos fundamentados para você tomar essa decisão. É didático. Vira para a pessoa do lado e fala: lembra o que você prometeu a Deus? David, lembra o que você prometeu a Deus. Luciano, lembra o que você prometeu a Deus. Rosilene, lembra o que você prometeu a Deus. Você precisa entender. Deus está dizendo: da minha parte eu cumpri, falta a sua. A minha parte eu fiz, falta a sua. Por favor, seja alguém que o rei não pode olhar e falar: não, eu posso descansar nessa pessoa porque ele não vai falhar. Não seja alguém inconstante, não seja alguém duvidoso, não seja alguém a qual Deus olha assim e diz: esse daí. Eu gosto de uma tradução que diz que Deus zombará, Deus rirá dessas pessoas. Eu gosto de uma tradução que diz assim: essas pessoas pedirão socorro e Deus vai virar as costas para ela, porque Deus entregou ela aos próprios prazeres, e Deus zombará da sua desgraça. Está escrito assim. Eu quero que você entenda nessa noite, por favor. É sobre você voltar para Deus, é sobre você deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, é sobre você entender que nós precisamos do Espírito de Deus, que nós precisamos ser tocados, ser movidos, porque tudo que você precisa fora, na verdade está dentro. Tem um poder, tem uma revelação, tem uma glória de Deus. Não é sobre nós estarmos reunidos em um domingo, não é sobre nós estarmos apenas cantando músicas, preocupados com isso ou com aquilo, mas é sobre a glória que nós carregamos. É sobre nós sairmos daqui tendo certeza que existe um poder em nossas mãos, que pode mudar aquela empresa, pode mudar aquela faculdade, pode mudar toda a nação, porque eu me encontrei primeiro.
Eu conversava com uma pessoa semana passada, ela disse: ei, semana passada 96 pessoas entregaram a vida para Jesus lá na igreja. Falei: como? Levantaram a mão. Eu falei: Deus, levantar a mão na igreja não quer dizer nada. Ter 1.500 pessoas, 2.000 pessoas na igreja não quer dizer nada. Ter 30.000 pessoas dentro de um estádio não quer dizer nada. São apenas movimentos. Alguém algum dia disse: me dê 10 homens que tenham medo de pecar, que eu ganharia o mundo para Deus. Cadê? Eu pergunto para os preleitores como foi sua experiência de novo nascimento. Eles ainda não têm, eles ainda não sabem dizer. Porque a estimativa é hoje apenas 3% dentro de uma igreja nasceu de novo. 3% teve uma experiência de novo nascimento. Não é você entrar na água e sair molhado naquele batismo, não é isso. Mas é sobre a experiência que você se encontrou com Jesus. Não é porque você levantou a mão, não é porque você chorou, porque você caiu no culto, mas é porque você viu Jesus, você ouviu Jesus, você foi abraçado por Ele, você confessou os pecados, você se arrependeu e os deixou. Você foi mudado, transformado. Seus olhos são como os olhos de Jesus. Pergunta para a pessoa do lado: como foi sua experiência de novo nascimento? Como foi sua experiência de novo nascimento? A diferença está aí. Eu vejo pessoas mais preocupadas hoje com o movimento do que buscar a experiência de novo nascimento. Pessoas se encontrando com emoções. Pessoas que desistiram de buscar o novo nascimento. Quando foi a última vez que você jejuou porque você quer muito que alguém se converta? Quando foi a última vez que você dobrou seu joelho e você chorou para que o seu irmão, para que sua irmã, para que seus familiares se convertam? E não é porque você quer ele melhor, porque ele é um drogadito, ou porque ele é um trapaceiro, ou porque ela é problemática, ou um alcoólatra. É porque você puramente se encontrou com Jesus e quer que ele se encontre também. É porque você não quer melhorar a vida dele com a religião. Você não quer usar em nome de Deus, por favor. Ah, meu filho é bonzinho, é um bonzinho que está indo para o inferno se ele não entregar a vida dele a Jesus. Se a Madre Teresa de Calcutá não confessou Jesus como único e suficiente Salvador, ela está no inferno. Não importa quão obras boas ela fez, não importa se ela alimentou toda a África, não importa quão você seja bonzinho, o que importa é se você entregou a sua vida para Jesus de fato, e não é apenas uma confissão labial, é uma experiência de novo nascimento. Estou leve, vamos encerrar. Vamos lá, igreja. Faz um voto com você nessa noite. Eu vou buscar a minha experiência de novo nascimento. Confessa, fala: eu desisti disso há uns dias, há uns meses atrás, há uns anos atrás. Mas eu vou buscar essa experiência. Eu vou abrir mão do que seja preciso e possível. Mas eu vou ter uma experiência de novo nascimento. Eu preciso disso. Nós podemos tocar na orla do vestido de Jesus. Porque tem coisas que só o Espírito de Deus pode fazer. Se você não se encontrou com o Espírito de Deus, como você vai conseguir levar alguém a esse lugar? Você só vai trazer ela à religião, mas ao reino não.
Jesus escolheu de forma específica: Barnabé, vai até a rua direita, que lá tem um homem cego. Quem é? É Paulo de Tarso. Hã? O perseguidor? O matador? Vai lá, porque ele está disposto a fazer coisas que vocês não estão. 3 dias de Jesus com Paulo foi suficiente para Jesus convencer tudo que ele era e tudo que Jesus queria fazer com a vida dele. 30 anos você na igreja de Jesus nunca conseguiu convencer você a nada, porque você carrega uma amargura, carrega um ódio, carrega marcas, frustrações. Você deixou a sua história sobrepor a história de Jesus. Você deixou seus medos, o que te feriram um dia, deixou isso vivo dentro de você até hoje. Porque você ainda tem sede de uma certa vingança que você não tem coragem de confessar hoje. Porque você olha no espelho, às vezes dá nojo. Três dias foi suficiente para Jesus poder contar com Paulo o resto da vida dele. E encerrar dizendo: Paulo, seu fim não será belo. Sabe como é que foi o fim de Paulo? Esquartejado. Não teve nem a honra de ter um sepultamento, porque a perna dele foi para um lado de Roma, a cabeça para outro, os braços para outro. Esquartejado. Não é bonito você parar para puxar o evangelho. Mas eu vejo um homem descendo com os soldados a qual ele ganhou para Jesus, mas o soldado debaixo de uma ordem, levando ele até um cepo, colocando a cabeça dele em cima de uma madeira, e tendo que levar até a espada, até o pescoço, separando a cabeça dele do corpo por causa de uma ordem. Mas eu vejo aquele homem de forma profética cantando: porque ele vive. Me ajuda, Gabi, por favor. Vamos lá, igreja. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, se coloque de pé, você que pode. Ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Lilo, ajuda nós aqui, faz um favor. Oh, não há, mas eu